Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e bem calor, né, pessoal? Calor primaveril, né? Ontem fez 25 graus centígrados à tarde, hoje está 24, então é um calor já bem elevado para essa época, né, pessoal, do ano. Então, o videozito de hoje, né, pessoal, a gente vai dar seguimento ao vídeo anterior que a gente falou sobre a floração, né, das frutíferas, que está bem adiantada para a época, né, pessoal? Porque esse não é primavera ainda, né? Ainda estamos no inverno, né? Hoje é 28, 29 de agosto, e ainda faltam uns dias para a primavera, que é 21 de setembro. Então esses calores excessivos fazem com que brote a florada das plantas, né, pessoal? Bem antes do tempo certo, né? Porque a meteorologia já está marcando chuvas fortes, intensas, ventos. Então isso aí faz desfolhar muito, né? Cai muitas as flores, né, pessoal? E as abelhas já não trabalham com muita chuva também, né? Então a gente, para falar sobre natureza, sobre flora e o agro, né, pessoal, onde fala em natureza, num vídeo só não fala tudo, é muito conteúdo, né? Então a gente vai resumir o resumo dos resumos, né, como a gente sempre faz, né? Para não ficar muito cansativo de assistir os vídeos, né, pessoal? Então a gente vai resumir assim, né, o essencial. Então os pessigueiros, as macieiras e as pereiras, elas precisam das abelhas para fazer a polinização, né, pessoal? Para dar uma quantidade de frutos melhor, né? Quantidade e qualidade, né? Porque se não tiver a polinização das abelhas, a redução é bem grande, né, pessoal? Não é uma boa safra, né? Então, só que essas flores dessas árvores, tanto da macieira, pessigueira e da pereira, elas não produzem mel. As abelhas só fazem a polinização, elas não fazem o mel dessas flores, não serve para mel. Então, por exemplo, numa hectare, 2 hectares de pomares, numa hectare 4 caixas de abelha, né? Para fazer essa polinização. De 3 a 4 caixas. Por 20, 30 dias. Aí fez a polinização, tira elas dali e leva elas para o lugar delas de novo nativa, né? Então, as flores que dá para fazer o mel, que produz o mel, né, pessoal? O néctar e o pólen, é as nativas, os eucaliptos, né? As bracatingas, os ipês, né? As pitangueiras, inúmeros, né, pessoal? Como os girassóis, aqui no bioma pampa tem a marcela, né, o cornichão, a pitangueira, o dente-de-leão. Então essas flores tudo faz o mel, né? Agora a macieira, o pessigueiro e a pereira não fazem. Então a abelha é essencial em quase toda a flora, né, pessoal? Então a gente tem que cuidar das abelhas, né? E preservar, que está reduzindo, isso aí é assustador, né, pessoal? Assim como vários insetos, né? Que ajudam a polinização, né? Como vespas, moscas, né? Marimbondos, tudo ajuda na polinização, né, pessoal? Então o que a gente compartilha e passa para os amigos no canal é o que a gente aprendeu no Google de galpão, que a gente fala, né, pessoal? Que antigamente não existia celular nem internet. Então a gente aprendeu com os avós, com os pais e com os homens rurais de campo, né? E depois veio só agregar na escola técnica, né, pessoal? Na escola agrícola a gente aprendeu bastante coisa, né? E depois com os japoneses, que a gente aprendeu jardinagem e paisagismo, e bastante sobre flora, né? Com botânicos. Então, né, pessoal, o conhecimento não pesa na mochila, mas a gente está sempre aprendendo, nunca sabe tudo, e a gente tem que se atualizar, né? Ainda mais com essas mudanças climáticas, né, pessoal? Né? O aquecimento global, então a gente vê que a natureza está abalada, né, pessoal? A gente sempre falando a mesma coisa, mas está abalada, né? A gente sente isso aí, né? E vê que cada vez vem, a cada ano após ano vem, o agro vem peludiando, né, pessoal? Quando não é estiagem, é chuva demais, chuvaradas, percas grandíssimas, né? Então vamos cuidar, né, pessoal, da natureza e do meio ambiente, cada um fazer a sua parte, né? Um inseto insignificante pelo tamanho, né? A joaninha, a importância que tem a joaninha no meio ambiente, na natureza e na flora, né, pessoal? Ela é um predador natural do bem, né? Ela se alimenta de fungos, de pragas, né, das cochonilhas, de ácaros, das mosquinhas brancas. Tudo isso é o alimento da joaninha. Então, se só existisse joaninha, não precisaria usar inseticidas, né, fungicidas, não precisaria usar agrotóxicos assim, para essas pragas. Mas derivado aos venenos, né, pessoal, foi diminuindo as joaninhas, né?
E ela é canibal, né, pessoal? Onde faltou esses alimentos para ela, elas se destroem entre elas, né? Elas são canibais, né? Então, para não haver esse canibalismo entre as joaninhas, a gente tem que ter as joaninhas no jardim, né? Qual é o alimento das joaninhas? A cenoura, a flor da cenoura, do coentro, da erva doce, do funcho, dos crisântemos, né? Elas gostam desses alimentos e das pragas que elas comem, né? Que é os ácaros, a cochonilha e os pulgões. E também elas tendo esse refúgio delas, né? Que é os pastos secos, as pinhas secas, os galhos no jardim, e tendo calor, elas, joaninhas, se multiplicam, né? Tem um país, eu não me lembro se é no Japão ou na Coreia, que eles fazem produções de joaninhas só para ter nas lavouras, né, pessoal? Porque ela termina com as pragas e ela é um predador natural, né? Que não precisa usar, então, esses agrotóxicos foram abatendo as joaninhas, e perigoso também usar agrotóxicos nessa época, né, pessoal? Com a florada, né? Pode abater muitas abelhas, né, os enxames, e se não abate pode lesar elas, né, pessoal? Elas ficam meio que desnorteadas, né? Ficam assim, fica alterado o sistema delas, né? Entre toda a colmeia e no trabalho delas, elas ficam estressadas e aí não conseguem fazer o trabalho perfeito, né? Que é colher o mel e o pólen. Então a gente tem que cuidar, né, pessoal? Para colocar, né, mesmo que seja inseticida caseiro, né, fungicida caseiro, se não mata ela, prejudica, né, a ação das abelhas. Então tem que ter cuidado nessa época, não é bom de usar. E é uma loteria, né, pessoal? A brotação nessa época é uma loteria, porque ela não é dessa época, né? A florada deveria ser na entrada da primavera, né? Mas está vindo antes. Então a natureza abalada, né, pessoal? Então a gente fala que não, agora não tem o que fazer mais, a gente está pagando um preço alto, né? Um preço caríssimo, né? A gente está pagando com essas intempéries aí derivado ao, ao passado, né, pessoal? Quem danificou foi no passado, né? Já vem de tempos assim, né? Então, o criador da natureza, né, pessoal? O arquiteto, né? O Pai Celestial, Deus, ele criou a natureza perfeita, né? Ele criou a flora, a fauna, né? As águas, né? Tudo, né? Para depois nós, seres humanos. Mas o homem daqui e dali, né, pessoal? A ambição, né? E tomou, né? Outros descaminhos, né? Os valores foram se terminando e acontecendo isso aí, né, pessoal? A natureza abalada desse jeito, do jeito que está, né? Então, o nosso patriarca Noé, né, foi escolhido por Deus, independente de crença e de religiões, né, pessoal? O patriarca Noé, ele foi escolhido por Deus, né? Quando teve o dilúvio, fim do mundo, veio para o novo mundo com o quê? Com a espécie de cada planta, né? Uma espécie de cada animal, e deu continuidade, né? Então a gente ganhou esse presente da natureza, a flora, a criação, né? A natureza toda em si, perfeita, né, pessoal? Perfeita, a gente tinha tudo. Mas a ambição, os ganhos começaram, né, pessoal? Desmatamentos, queimadas, a ambição do dinheiro rápido. Então o homem, né, tomou descaminhos, e a gente diz que é racional, mas não parece ser racionais, né? Então a gente, né, o pinheiro mesmo de araucária, né, pessoal? As araucárias que tem na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e para o Paraná, as araucárias elas têm duas espécies, tem a macho e tem a fêmea, né? A macho ela só dá as grinfas, ela não dá a pinha, que forma as sementes do pinhão, né? Então ela precisa do macho, que é para trazer o pólen com o vento, para fecundar, né, esse pólen, e aí a polinização, né, que nasce a polinização cruzada, que nasce a pinha, o pinhão, né? Então foi desmatado muito, teve ameaçado de extinção, e está ameaçado de extinção, né? Derivado ao quê? A ambição e a venda das madeiras, né? Então terminaram com isso aí agora, tá? Porque tudo é um ciclo, né, pessoal? O abacateiro mesmo, né? O abacateiro, os mais velhos diziam que para ter um abacate tem que ter dois pés, senão não dá. E é, né, pessoal? Porque o abacateiro, a flor do abacateiro, ela é bissexual, né? O abacateiro, a flor dele é masculina e feminina. Pela manhã ela abre, né, masculina, e depois à tarde ela fica feminina. Então tem que ter o outro abacate para dar o vice-versa, né, pessoal? Que é outro abacate, outra espécie de abacate, pela manhã ele dá o feminino e pela tarde o masculino. Aí se poliniza, dá polinização cruzada e nasce os abacates de qualidade e quantidade. Porque se não tiver essa polinização entre dois abacates, não vai dar quantidade nem qualidade, né? Às vezes dá muito pouco, muito ralo, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então a natureza foi bem feita, assim como os tomateiros, né? Os tomates precisam, né, pessoal?
Os tomates precisam da abelha e da polinização, né? E quando é poucos pés de tomate, a gente só sacode assim, né? Sacode o tomateiro que está com flores ali, o pólen cai nos outros e multiplica e dá tomates de qualidade, né? Agora, quando é grandes produções assim, aí não tem como fazer, né, pessoal? É só o vento e as abelhas mesmo, né? O pimentão também, né, pessoal? O pimentão é masculino e feminino, né? Dá para polinizar com cotonetes, né? Dá para fazer, quando é poucos pés assim, a gente passa de uma flor para outra com cotonetes, o pólen, e ela dá uma grande quantidade e qualidade de pimentões, né? O pimentão macho, o pimentão que tem um pendão assim para baixo, né? Para cima é o pendão, embaixo ele é, quando ele é cúbico assim, ele é macho, né, pessoal? E quando ele tem quatro assim, parece uma estrela, quatro bicos embaixo, na parte de baixo assim, ele é fêmea. Então o abacate tem que ser plantado assim, né, pessoal? Intercalado, que é para o pimentão tem que ser plantado assim, que é para ter uma produtividade boa, né? Então é isso aí, né, pessoal? Se a gente for falar de flora e de fauna, é muito assunto, muita coisa, né? Então a gente resumiu o resumo dos resumos, né? Então tem um país aí no Japão, me parece que eles estão criando, né, as joaninhas, que as joaninhas são os predadores naturais, né? Que matam fungo, puxam milho, e ela se alimenta dessas pragas, né? Só que a gente não vê mais, é raridade, né, pessoal? É raridade ver uma joaninha. Então vamos conservar a natureza, né, pessoal? Preservar os enxames e as abelhas, né? Que elas estão aparecendo, né? Com frio não trabalha, mas Deus e aquecimento elas vêm. Então vamos torcer aí, né, pessoal? Que venha uma chuva fraca, né? Para ter uma boa colheita nas frutas, né, pessoal? E também agora vem as plantações, né? Do milho, soja, feijão. Então agora vamos mostrar ali, né, pessoal? Então, né, pessoal, aqui um pessigueiro, ó. Copadinho de flor. As abelhas já estão trabalhando, né, pessoal? Deu um aquecimento. E as abelhas estão trabalhando, pegando pólen, néctar. Mas é muito cedo ainda, né, pessoal? Hoje é 28, 29 de agosto. Então setembro ainda faltam uns dias. A abelhinha ali, peguei a abelhinha trabalhando. Então não é bom colocar fungicida. E nem fungicida caseiro e pesticidas nessa época não é bom colocar mais, né? Para não abater as abelhas. Pode ter medo de criar até tem bastante abelha aí, né? Tem. Então a importância da abelha na flora, né? Vocês que mais Um casal de ganso. agora tem a É o ciclo da natureza, tá vindo com força aí. O garnizé é a melhor chocadeira natural que tem. Mas O despertador do gaúcho é o garnizé na madrugada. Mas tinha um monte de objeto. Chega tardinho, eles vão tudo pro puleiro. O milho que a gente compra hoje é tudo transgênico, né? Aí eu cortei aqui e ela melhorou. Poder plantar fruta, né? Porque Os passarinhos fazendo a festa. Tá tudo fraco. Com a sombra das laranjas do ano passado. Então chegando o entardecer, né, pessoal? A lida é essa, né? Então galinha caipira é muito bom de criar. A gente tem só para o consumo da casa, para ovos, né? Então as garnizés chocam, a gente consegue ovos de galinha de qualidade. E vai aumentando a produção, né? E selecionando as que são de postura. E os frangos a gente vai cevando, né? Limpa eles e aí
abate, né, pessoal, para fazer com molho. A panela de ferro é muito bom. A galinha caipira. Mas para ser rentável tem que ser grandes produções, né? Como por exemplo frangos para abate, né? Os pesadões. Mas aí tem que ter chocadeiras elétricas, né? Que dá para colocar 200, 300 ovos. Mas aonde eu uso assim, né, pessoal, para consumo próprio, familiar, uma garnizé, 2 garnizés tapam bem 11, 13 ovos, né? Então é muito bom. Então a gente tem que fazer as limpezas, né? Seguidamente, 2, 3 vezes por semana, tirar a cama aviária. Se tem horta, melhor, coloca na horta, né? E limpar, né? Porque a amônia, né, pessoal? A amônia, ela traz muita doença, né? Que é aquele cheiro que vai ficando das fezes, da urina da galinha, então traz doenças, né? Então a gente tem que estar sempre trazendo a galinha com a saúde perfeita, né, pessoal? Colocando isso. A gente já falou dos remédios caseiros que dá para colocar na água, o alho, o café, para evitar as pestes. E agora vendo o aquecimento, tem que estar sempre com esse cuidado, né? A água tem que ser trocada diariamente, né? Ainda mais no verão, né? Então é isso aí, né, pessoal? Mas é por hobby mesmo, né? Mas é muito bom o ovinho caseiro, né? Então as galinhas, elas dão um descanso no ano. Elas ficam 3 meses e meio de descanso, sem pôr, né? Que é os meses de maio, junho e julho. Quando chega já no final de agosto, já começaram a colocar ovos. Aí vai 9 meses, né, pessoal? Então, e tem galinhas, dependendo da raça, elas param 1, 2 dias e seguem todo o ano colocando, como as garnizés, né? Que é um ovo menor, mas são bem ponhadeiras. Então, a galinha, para ser caipira, ela tem que ter 2 ou 3 horas de pastejo, ela tem que ser solta, né? Se ela ficar só confinada com milho e ração, não é caipira, né? Então a galinha caipira, ela tem que ter esse passeio, vamos se dizer dela, né? Que é a pastagem, comer os insetos, ciscar, que é para ser uma galinha caipira. Então criar galinha é como se fosse um hobby, né, pessoal? Mas é uma terapia boa, né? Quem cria aí sabe, né, pessoal? Olha aí, uma ninhada de ovos. Então tá garantida a fortaia, né, pessoal? Fortaia é um omelete que você faz com 4, 5 ovos, com queijo e salame, né, pessoal? Ao amanhecer. Que é a sustância do gaúcho para ir pra lida, né? Então é muito bom o ovinho caipira, da galinha caipira. A gema bem amarelinha, né, pessoal? E a gente dá um milho um dia sim, um dia não, né? A ração é todos os dias de postura. Mas o que a galinha põe mesmo, a galinha caipira, é o pasto, né? Tem que ter o pasto picado e soltar ela, né? Esse pastejo que ela tem que ter de 2 horas, 2 horas e meia é eficaz, né, pessoal? E sempre manter os galinheiros limpos, com água também, trocar água diariamente, né, pessoal? E a gente tá sempre nessa lida aí, né? Agora pegar a cama aviária, varrer e botar na horta. Então tem gente que diz que horta e galinha não dá junto. Até dá, né, pessoal? Tem a hortinha e a galinha, mas a horta tem que ser bem fechada, né? É um descuido e as galinhas vão para a horta, né? Então é mais ou menos desse jeito, né? Depois de varrer bem, dar uma limpada boa, né, pessoal, no galinheiro, a gente acrescenta umas gotas de criolina na água e coloca. Que aí mata bastante as bactérias, né? Então é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje era isso, falando sobre a florada, né, a floração antecipada das frutíferas e a criação de galinha caipira. Deixe seu like, seu positivo para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe com os amigos. Ative aí no sininho das notificações, na opinião em todos, né, pessoal, que aí receberá os novos vídeos editados do canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.